No programa Primeiros Passos de hoje, nós vamos conversar sobre uma doença bastante popular, mas que a gente talvez até tenha pensado que ela ficou para trás. Não ficou não, viu? Eu estou falando da varicela, a popular catapora. Uma doença bastante incômoda. Os pais sofrem bastante ao ver os seus filhos tão pequenos sofrendo com essa doença. O bom é saber que, na infância, ela não causa tantos prejuízos. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, que está começando. Fique com a gente! Pois é, quem já viveu a experiência de ter um filho com a catapora sabe que não é nada agradável essa experiência. É muito doloroso ver o seu filhinho sofrendo, coçando as erupções e também até nem se reconhecendo tanto com a mudança, né, na imagem. Os pais sofrem um pouquinho, veja aí. Ver Davi assim, brincando com toda essa energia, é um alívio para Juliana. Afinal, os últimos dias não foram nada fáceis desde que alguns sintomas deram sinal de que havia algo errado com a saúde do filho. Febre, dor de cabeça, dor de barriga e também um pouco de diarreia. Ele se queixou muito de dor de cabeça. Aí eu dei um remédio, né, para febre normal. No outro dia, quando ele acordou pela manhã, ele continuava indisposto, ainda com febre. E aí eu fui examinar o corpo dele para ver se tinha alguma mancha, algo que remetesse a algum tipo de doença. E aí quando eu levantei, eu vi uma bolinha só na barriga dele. E eu fui ler sobre catapora, porque foi a primeira doença que veio na minha cabeça, já que na escola dele estava tendo surto de catapora. Algumas crianças tiveram a doença. Aí, quando eu olhei na cabeça, né, dizia para eu olhar na cabeça. E eu olhei na cabeça dele e tinham várias bolinhas já. E o diagnóstico da catapora deixou Juliana bem preocupada. Ela nunca teve a doença e a filha mais velha também não. Por isso, ficou sem saber como lidar com a situação. A primeira coisa, quando eu vi uma bolinha, eu liguei para minha mãe, desesperada. Mãe, pelo amor de Deus, Davi tá com catapora. Ela, calma, filha, isso é uma doença comum. É melhor que dê agora que ele é criança do que depois, quando for adulto, que vai ser mais complicado. Mas eu tinha muito medo, porque os relatos eram de que coçava muito, a criança sofria muito. E por isso eu fiquei muito junto dele, acompanhando e conversando com ele. Mas difícil mesmo para ela foi ter que ver todo o sofrimento do filho com a catapora. Mamãe tá coçando, e chorava, porque eu dizia a ele, não coce e nem estoure a bolha. Aí ele aprendeu, não pode, né, mamãe, estourar a bolha. E aí até que ele se comportou, mesmo coçando, toda vez que ele coçava eu ficava alisando, para ele não passar a unha e estourar a bolinha e não causar uma ferida, né? Pelas fotografias, dá para ver mesmo que Davi sofreu um bocado. As bolhas apareceram em todo o corpo e, para não transmitir a catapora, ele já está há 15 dias só dentro de casa, terminando de se recuperar da doença. Nos primeiros dias dava certo, porque ele estava ainda com muita febre, estava até calmo, mas depois que ele volta a energia, né? Aí é difícil, porque ele fica pedindo para ir para a escola, fica pedindo para ir à praia, ao shopping, ele ainda não está saindo de casa. Ainda está em casa sob os cuidados. Bom, para você, que você não tinha tido essa doença, você tem outra filha também que não teve. Para você, assim, foi difícil, te assustou lidar com essa doença que você não conhecia? Muito. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, o Dr. Cláudio Orestes, que está aqui conosco. Dr. Cláudio, muito obrigada pela participação no programa. Eu tenho certeza que vai auxiliar bastante aos pais de filhinhos aí que estão precisando de uma orientação. Eu que agradeço essa oportunidade de esclarecer a população sobre esse tema. Doutor, vamos lá. A gente até pensa que catapora é uma doença ultrapassada, né? Quando eu era criança, então a gente já tinha os cuidados para evitar a catapora e hoje em dia permanecem os cuidados. Não seria uma doença ultrapassada porque essa doença ainda não foi vencida pela população? Ela está enquadrada no grupo de doenças chamadas doenças exantemáticas, que apresenta exantema e mancha, erupções cutâneas. De todas elas,
existe uma prioridade na questão do tratamento. E o governo priorizou algumas que são mais graves do ponto de vista do acometimento da criança. É o caso da sarampo, é o caso da rubéola, que atinge a gestante. Entretanto, a varicela, em função de alguns aspectos, ela foi deixada por último ou para uma posterior disseminação da vacina. Então, porque ela talvez não causasse tantos problemas à criança que tivesse, no caso, fosse contaminada, seria por isso? Ela causa constrangimento tanto à criança como aos pais, né? A aflição aos pais. E ela pode, eventualmente, complicar em algumas situações. Mas, de uma maneira geral, é uma doença relativamente benigna. É autolimitada e acomete basicamente mais a pele. Doutor, então vamos lá, vamos tentar compreender então o que é a varicela. O que é que causa a varicela? A varicela é causada por um vírus chamado varicela zoster. É um vírus DNA que tem disseminação mundial e aparece em surtos endêmicos em algumas regiões. Certo, doutor. Qual é a faixa etária que a varicela acomete mais? Ela acomete mais a faixa etária de 3 a 6 anos de idade. É a criança que está na creche ou está na idade de início escolar e que tem contato com outras crianças, basicamente. Existe diferença do desenvolvimento da catapora numa criança para o desenvolvimento de uma catapora num adulto, por exemplo? Existe. De uma maneira geral, todas as doenças que a gente chama de doenças exantemáticas, no adulto, ela é mais grave, em função da organização do sistema imunológico. Então, a capacidade como o organismo reage, ele torna mais grave, geralmente em adultos, essas doenças exantemáticas. Doutor, é verdade que filhos de mães, por exemplo, que já tiveram catapora, é verdade que esse grupo está menos propenso a contrair a catapora? Isso aí é um pouco relativo. De uma maneira geral, a mãe transmite para o filho, através de um anticorpo chamado IgG, toda a imunidade das doenças que ela teve. Então, se a mãe teve catapora, essa IgG ela vai passar para o filho, ele vai estar relativamente protegido. Porém, essa IgG no corpo do filho, ela tem um prazo de validade, que vai entre 6 meses até 1 ano e 6 meses, quando ela desaparece e a criança tem que criar a sua própria imunidade. Mas isso não quer dizer que essas crianças, filhas de mães que tiveram catapora, dentro desse período, elas estão completamente imunizadas ou elas podem sim contrair a doença? Elas podem, porque a gente não sabe até que ponto essas imunoglobulinas elas vão durar. Por isso que tem um prazo para a gente recomendar o início da vacinação. Nem muito precoce, porque se eu fizer precoce, os anticorpos da mãe podem neutralizar a vacina. E é o caso, muitas vezes você disse, ele tomou a vacina e mesmo assim apresentou a doença. E também não pode deixar muito tarde, porque ela pode contrair naturalmente a doença. Então o prazo que se recomenda, geralmente a partir dos 12 meses de idade. 12 meses de idade, então já seria seguro para os pais que quiserem optar pela vacinação. Exato. Qual é a vacina, doutor, da varicela? A vacina é antivaricela. Certo. Ela pode ser tomada também em vacinas que abraçam mais de um grupo de doenças, não é isso? Exato. Ela pode ser associada à tríplice viral. Normalmente, em alguns países, ela já é incorporada. Aqui, excepcionalmente, em casos endêmicos e algumas situações pré-exposição. Doutor, em relação à imunização, a criança, quando chega ao primeiro ano de vida, os pais optam por aplicar a vacina. Uma dose já imuniza a criança? Na grande maioria dos casos, sim. A efetividade, uma garantia maior, é dada pela segunda dose, que pode ser opcional, geralmente entre 4 a 6 anos de idade. Entretanto, no adulto, ela é obrigatória, essas 2 doses, quando ele não é imunizado ou quando ele não teve a doença. Doutor, então vamos falar do contágio da catapora. Como é que ele ocorre? O contágio, ele é por gotículas do ar, partículas em suspensão. Então, a criança tosse, fala, e pela proximidade existe a contaminação. Assim como contatos com lesões, aquelas bolhas, ou contato direto através da mão contaminada.
E a contaminação, mesmo sem ainda existir as bolinhas pelo corpo, pode haver contaminação? Pode acontecer. A propagação da doença se dá antes do início mesmo do aparecimento dos sintomas, 1 a 2 dias. E ela vai até o desaparecimento das bolhas, quando apresenta só aquelas crostazinhas todas secas. Então, no caso, quando, por exemplo, em uma casa, uma criança, ela tem catapora, os outros moradores da casa que não tiveram, eles estão bastante propensos a adquirir. Eles estão susceptíveis. Existem estudos que evidenciam que em intradomiciliar o risco de contaminação pela proximidade das pessoas é em torno de 90% daqueles que não tiveram a doença ou não estão imunizados. Doutor, o senhor como pediatra, o que é que o senhor recomenda quando o senhor pega um paciente que está com catapora? Qual é a orientação que se dá aos pais? Por exemplo, os pais que não tiveram catapora, mas têm que estar perto do filho doente. Como é que cuida dessa criança? Não só os pais, às vezes os irmãos também. Os irmãos também. O que a gente normalmente recomenda é a vacinação imediata. Até 72 horas após a expulsão e excepcionalmente até o 5º dia após a expulsão, os pais podem tomar a vacina. Agora, nem sempre encontra... A expulsão que o senhor fala... É o contato. É o certo. O contato com alguém que esteja efetivamente doente. Agora, a vacina, se caso não tenha no local onde a pessoa está, o cuidado deve ser através do uso de máscara e luvas. E também com a roupa do paciente tem que ser desinfetada. Então, esses seriam os contatos, os cuidados normalmente que a pessoa deveria ter após a expulsão com uma pessoa doente. Não tem como os pais se afastarem dos filhos e nem sempre tem a vacina. Então, ter o cuidado com as mãos e com o uso de máscaras. E, no caso, se tiver a disponibilidade de adquirir a vacina, através da vacina. Então, também que já é interessante isso, né? A vacina já conseguir imunizar, mesmo já em contato com... E muitas vezes a vacina, assim, eu tenho contato com a pessoa, eu não sei que ponto foi que a pessoa me contaminou. Mas se eu tomar a vacina nesse período, a chance de eu ter a doença é mínima. Por exemplo, em torno de 80% no caso, se eu tomar até o 3º dia. E cai para 60% até o 5º dia. A partir daí, eu posso até tomar, mas a efetividade vai ser pouca. E mesmo eu tomando, eu não sei o período em que eu fui contaminado, mas se eu tiver a doença, tomando a vacina, ela vai ser muito menor a apresentação dela do que se eu não tivesse tomado. Que bom saber disso. Dá uma certa proteção. É verdade. Doutor, como é que se fecha o diagnóstico da varicela? O tratamento, na realidade, é relativamente fácil, é mais eminentemente clínico. Mas existem exames de diagnóstico que às vezes a gente faz, por exemplo, o pai não sabe se está imunizado ou se teve a vacina. Você pode fazer a dosagem de anticorpos para saber se ele é imunizado ou se teve a doença quando criança. Interessante mesmo. Doutor, e por que até crianças vacinadas, elas podem contrair a catapora? Pode por um aspecto. Você não tem, às vezes, a certeza da efetividade da conservação da vacina. Então, isso é uma variável que a gente, às vezes, tenta minimizar. Mas eu não sei como ela está condicionada, como está guardada, e aí pode ter algum lote que não tem a efetividade. Por outro lado, existem aquelas situações que eu expliquei. A criança, ela tem ainda anticorpos da mãe, toma a vacina e os anticorpos da mãe neutralizam a vacina. Então, nessas situações, ela pode estar exposta à varicela. Existe um período do ano que a varicela ela pode ser mais facilmente contraída? Existem aqueles períodos em que é o inverno, em que há uma aglomeração maior de pessoas, o que facilita o contato de 1 para 1. E também no início da primavera. São os 2 períodos mais intensos, o inverno e o início da primavera. Ou seja, a gente está agora no início de setembro. Ainda susceptível. Ok, então. A gente vai ao intervalo, mas daqui a pouquinho vamos continuar a conversar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre varicela no ambiente escolar. Então não sai daí não que a gente volta já.